Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e nós vamos observar o que teremos na nossa aula. Aula 28, com objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento, advérbio e preposição. Falando um pouquinho, então, sobre algumas classes de palavras, vamos entender os seus conceitos e observar alguns exemplos. Vamos à nossa aula. Antes da gente falar sobre o conceito dos advérbios e das preposições, nós vamos tentar entender um pouco numa aplicação prática, falando sobre sustentabilidade. E a gente está aqui nesse belíssimo cenário para falar sobre também, faz parte da sustentabilidade, sobre preservação. Então, nosso texto aqui ao lado, avanços na sustentabilidade, um compromisso global. Então, a ideia da união para que se avance na questão da sustentabilidade, da preservação. E hoje a gente já começa com essa palavrinha em amarelo, justamente para marcar o nosso advérbio. O advérbio vai ser esse termo que vai modificar o verbo. Ele vai dar uma outra ideia ou especificar algo em relação às nossas sentenças. Vamos ver daqui a pouco. Então, hoje, mais do que nunca, o mundo enfrenta desafios ambientais de grande escala. E também falaremos de preposição, palavrinhas que são termos ligando outros termos nas nossas orações. A gente tem em amarelo o de. Em meio, o em também marcado a essas preocupações. Surgem novas soluções e estratégias inovadoras para promover a sustentabilidade. A gente tem algumas preposições marcadas que geralmente sofrem alterações dependendo do contexto, contrações, se unem a outras palavras e a gente vai ver como isso acontece. Para enfrentar esses desafios, a cooperação entre governos, empresas e cidadãos é crucial. Então, nosso texto falando sobre esse compromisso entre todas essas forças para agir em prol da sustentabilidade. Continuando nosso texto, os avanços tecnológicos têm desempenhado um papel fundamental na busca por. Olha que interessante, a gente tem ali o na, e a gente vai ver que esse na, ele é uma preposição escondida, que é o em mais o artigo a, que se torna na. A gente vai ver essas contrações. Busca por práticas mais sustentáveis. Com o uso de energia renovável e técnicas de reciclagem mais eficientes, estamos caminhando rumo a um futuro mais verde. Mais uma vez, uma preposição ao lado ainda do artigo, mas dessa vez eles não se unem, eles não se fundem. Além disso, a conscientização sobre a importância da preservação ambiental está crescendo em todo o mundo. Na sequência do nosso texto, no entanto, ainda há muito a ser feito. Percebam que as preposições elas sempre vão aparecer como esse elemento que está ligando termos. Diante dos desafios ambientais que enfrentamos, é crucial agir com responsabilidade e urgência. Por meio de ações individuais e coletivas, podemos contribuir para um planeta mais sustentável para as gerações de amanhã. A gente começou nosso texto com hoje, que é um advérbio, terminamos com amanhã, dando essa ideia, uma ideia cronológica, de início e fim. Também para marcar essa ideia de que os advérbios eles vão mudar o sentido de uma oração, eles vão mudar o sentido de um verbo, agregando uma informação complementar que eu preciso dar. Então, observem comigo agora o conceito de advérbio. Então, os advérbios são as palavras que modificam um verbo. Vocês lembram lá, por exemplo, dos nossos adjetivos. Os adjetivos eram palavras que modificavam o meu substantivo, poderia ser uma característica. Aqui os advérbios também funcionam como um modificador, mas eles modificam o verbo que é a minha ação, ou no caso dos verbos de ligações, aquele elemento que liga o sujeito ao seu predicativo. Então, os advérbios eles vão modificar um verbo, um adjetivo, ele também pode modificar adjetivos ou outros advérbios. A gente vai ver bastante essa modificação do verbo, mas adjetivos e advérbios também podem ser modificados. E eles expressam circunstâncias diversas, como tempo, modo, lugar, frequência, intensidade, dúvida, entre outros. Então, eles podem expressar circunstâncias. Então, duas informações. Advérbios
Modificam verbos, adjetivos e outros advérbios, e eles podem expressar uma circunstância. Pode ser tempo, modo, lugar, frequência, entre outros. Então, alguns exemplos ali, nós temos hoje, rapidamente. É interessante a gente saber que essas palavras terminadas em mente geralmente são advérbios, tá? Aqui, sempre, muito, talvez, percebam que eles também expressam algumas circunstâncias, né? Hoje, tempo, rapidamente, modo, aqui, lugar e por aí vai. Então, a gente tem algumas sentenças para marcar já essa definição. As florestas estão queimando. Estão queimando, eu tenho uma locução verbal, né? Uma ação. Estão queimando de qualquer forma? Não, estão queimando rapidamente. Percebam que eu usei aqui um termo para modificar a ideia do meu verbo. As florestas estão queimando, mas não estão queimando de qualquer forma, estão queimando rapidamente. Um modificador colocou ali uma característica ao meu verbo. Aqui na Amazônia valorizamos a sustentabilidade. E o aqui eu tenho também esse termo que está expressando alguma circunstância, né? É em qualquer lugar que nós valorizamos a sustentabilidade? Não, é aqui na Amazônia. Percebo que eu também tenho esse elemento ao lado, na Amazônia, especificando também um lugar, e a gente vai ver como funciona na oração posteriormente. A ideia do aqui expressa lugar e funciona como um advérbio. Então, o advérbio vai expressar essa circunstância e vai ser um modificador. Vamos ainda falar sobre os tipos de advérbio, mas antes a definição de preposição. Então, as preposições são palavras invariáveis que estabelecem uma relação. Percebam lá, palavras invariáveis significam que elas não mudam. Mas a gente vai ver que elas podem ser fundidas a outros termos. Mas a sua definição é de palavras invariáveis que estabelecem uma relação de subordinação entre dois termos da oração, um termo dependendo do outro, podendo indicar tempo, lugar, modo, causa. Então, as preposições também podem indicar uma certa circunstância. E as nossas preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. A gente chama de preposições essenciais, elas não mudam. Quando você estiver para dormir em casa, você fica repetindo para vocês as preposições. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, e por aí vai. Você vai lembrar delas sempre, tá bom? E qual é a importância desses termos? Para que eles servem? Qual é a funcionalidade? Os advérbios e preposições são cruciais para a coesão e coerência textual, ajudam a costurar o texto, ajudam a dar sentido ao texto, pois fornecem informações adicionais sobre as circunstâncias em que ocorrem as ações, facilitando a compreensão do leitor sobre o tempo em que aquela ação ocorre, por exemplo, o lugar em que ocorre, o modo, as relações de posse, causa, condição e entre outros aspectos. E nós vimos que os advérbios eles podem expressar determinadas circunstâncias. Então vamos dar uma olhada nos tipos de advérbio, as circunstâncias que eles podem expressar. Começando pelos advérbios de tempo, bastante comuns, né? Indicam quando uma ação ocorre, onde ela se situa no tempo. Então eles podem expressar o passado, o presente, futuro ou uma duração específica. E os nossos exemplos, alguns dos nossos advérbios: hoje, antes, agora, ontem, depois, sempre. Todos eles expressando a ideia de tempo. Numa sentença, hoje separei o lixo de forma seletiva. Esse hoje está modificando toda a minha oração, porque está situando num tempo específico, que é o hoje. Antes, não se pensava muito sobre sustentabilidade. O hoje é um advérbio e o antes é um advérbio. Os dois estão expressando a ideia de tempo. Observei, geralmente eles aparecem muitas vezes, na verdade, isolados dessa forma, hoje, antes, expressando essa ideia de tempo, como a gente pode observar nas sentenças. Na sequência, nós temos os advérbios de modo. Tempo quando uma ação ocorre. Modo indicam a maneira como uma ação é ou foi realizada. Então, eles vão expressar o modo como algo é feito, como uma ação executada. Pode ser rapidamente, cuidadosamente, felizmente, honestamente, bem, depressa. Todos eles, desde que expressem o modo em que uma ação é realizada.
observando os nossos exemplos, como eles ficam na sentença, a ação humana deve ser bem efetiva para controlar os danos. Esse bem efetivo é o modo como ela deve ser executada. A ação humana está degradando o ecossistema rapidamente. Ele não está degradando de qualquer forma, está degradando rapidamente, o modo como ele está degradando. Perfeito? Então, a gente viu tempo, modo, e agora observem comigo quando eles expressam a ideia de lugar. Indicam onde uma ação ocorre ou a localização de algo. Então, eles podem descrever posições estáticas ou movimento. Então, a gente tem ali aqui, ali, acima, abaixo, dentro, fora. Todos eles expressam a ideia de posição, né? Então, o calor aqui aumentou muito nos últimos anos. E observe como ele está modificando o verbo, porque uma coisa é eu dizer o calor aumentou muito nos últimos anos. O calor aqui aumentou muito. E tem, inclusive, ali a intensidade do muito, outro advérbio marcado aí na sentença, nesse caso não é de lugar, é de intensidade. Acima de nós, o sol arde intensamente. Mais uma vez, um advérbio expressando essa ideia de lugar onde se situa algum elemento, né? Falamos do advérbio de intensidade, ele já aparece aí na sequência, indicam o grau de intensidade de algo. Recapitulando, tempo, modo, lugar, intensidade. Eles podem expressar desde um alto grau até um baixo grau. Eu tenho ali o exemplo muito, pouco, bastante, extremamente, completamente. Percebam que nem todos os mente vão fazer parte do modo, né? Alguns podem passar aqui para o de intensidade, mas todos eles são advérbios. Em sentença, como é que eles funcionam? Os exemplos, como eu posso observar na prática, atitudes como reciclagem e economia são muito importantes para a preservação ambiental. E aqui um parêntese, né? Você como falante, você sempre está buscando ressaltar os elementos que você considera importantes naquele contexto, na transmissão da mensagem que você está efetuando. Então, quando eu coloco ali o advérbio, eu quero destacar a importância. É diferente de eu dizer atitudes como reciclagem e economia são importantes para a preservação ambiental. Quando eu utilizo o advérbio de intensidade, eu estou tentando dar destaque àquela informação. Então, na hora de construir um texto, destacar muitas vezes pode ser uma solução, pode ser, na verdade, uma ferramenta para que você deixe clara a sua intenção comunicativa. Perfeito? Os advérbios de intensidade funcionam muito bem dessa forma. Lá no segundo exemplo, hoje em dia, olha esse elemento do hoje em dia também marcando o advérbio, só que agora de tempo, né? É pouco provável que o aquecimento global mude a curto prazo. Olha aí, o pouco também destacando essa ideia de intensidade. Então, os advérbios eles são bastante importantes e funcionam também para esse destaque. Na sequência, nós também temos os advérbios de afirmação. Indicam que algo é verdadeiro ou confirmado. Então, eu quero confirmar uma informação, eu quero expressar a certeza ou a confirmação de algo que eu estou afirmando. São palavras que nós usamos no dia a dia, né? Sim, certamente, realmente, com certeza, claro. Mais uma vez, por mais que possa se tornar óbvio no contexto de uma oração, às vezes eu utilizo esses termos para dar um destaque que eu preciso fazer. Então, na sequência, vocês vão ver como isso funciona. Sim, faço a coleta seletiva do lixo sempre que posso. Esse sim ali é deslocado, obviamente fazendo já o destaque para a nossa sentença, afirmando algo. Sim é esse advérbio que representa bastante as afirmativas. Lá na 2, faço parte da solução e não do problema, certamente, mais uma vez usando um termo afirmativo que funciona como meu advérbio de afirmação. Se nós temos o advérbio de afirmação, nós temos o advérbio de negação.
E se no advérbio de afirmação eu estou ressaltando uma afirmativa, aqui eu estou negando, né? Indicam que algo não é verdadeiro ou não é confirmado. Podem expressar a negação ou a falta de certeza de uma afirmação. Então, aqui é o oposto da minha afirmação, então eu terei palavras que vão se opor, advérbios que vão se opor. Não, jamais, de forma alguma, nunca, nem. Então, se você está querendo enfatizar a negação para alguém que te pediu algo, você fala todos os advérbios de negação. Ah, faça tal coisa por mim. Não, jamais, de forma alguma, nunca, nem. Que beleza, né? Então, em sentença, eu jamais deixarei de contribuir para a preservação ambiental. Ali nós temos o jamais e percebam que ele modifica completamente o sentido da minha oração. Se ele não existir ali, eu tenho uma frase que é o oposto do que eu quero afirmar. Eu deixarei de contribuir para a preservação ambiental. Eu jamais deixarei de contribuir para a preservação ambiental. Então, advérbio de negação, bastante importante, né? Lá na 2, de forma alguma abriria mão dos meus ideais. Diferente de dizer, eu abriria a mão dos meus ideais. Mas quando eu utilizo o advérbio de negação, eu estou ressaltando a negativa, certo? Na sequência, eu tenho os meus advérbios de dúvida. Afirmação, negação, dúvida. Vocês podem ver, por mais que sejam vários tipos de advérbios, muitos deles, no próprio nome, já dá uma dica do que ele vai ser, né? Dúvida, negação, afirmação, tempo, lugar. Então, não é um bicho de 7 cabeças. No de dúvida, indicam incerteza em relação a uma afirmação. Podem expressar uma probabilidade ou uma possibilidade. Então, eu tenho talvez, possivelmente, provavelmente, quem sabe. Todas essas palavras têm em comum que expressam dúvida. Lá nas sentenças, talvez eu esteja gastando mais água do que preciso. Eu tenho aí o meu talvez, tenho o meu advérbio que expressa a dúvida, deixa em aberto o que está sendo dito na sequência, né? Lá na 2, provavelmente, nem que sim, nem que não, então, já é tarde para a humanidade, mas devemos continuar tentando. Eu provavelmente dá também esse destaque da dúvida. Lá na sequência ainda temos mais advérbios, o advérbio de ordem, que indica a ordem em que algo ocorre, podem descrever a sequência de eventos ou ações. Temos primeiramente, em seguida, finalmente, antes, depois, embora se confunda um pouco com o advérbio de tempo, né? Lá na sentença, primeiramente, gostaria de expressar minha insatisfação com nossos responsáveis pela questão ambiental. Lá na 2, a princípio falarei como chegamos até aqui, depois tentarei sugerir algumas prováveis soluções. Temos também os advérbios interrogativos, que são usados para fazer perguntas e obter informações específicas sobre tempo, lugar, modo, quantidade, entre outros. Eles ajudam a direcionar a atenção para aspectos particulares da informação desejada, aquilo que você quer saber. Então, você vai usar o advérbio correto de acordo com a informação que você está buscando na comunicação. Então, alguns exemplos, a gente tem ali o quando, onde, como, quanto, porquê, qual. Nós usamos todos os dias a partir das nossas indagações. Indagar é interrogar. E lá nos nossos exemplos em sentença, por que a humanidade não percebe o perigo que corre? E aí eu tenho meu advérbio interrogativo, o porquê, estou fazendo pergunta, estou buscando saber uma informação a partir de um ponto específico. Na segunda, quando vamos parar e pensar sobre os riscos que corremos de forma séria e responsável? E a gente sabe que eles estão servindo a um propósito interrogativo também pelo sinal gráfico, a interrogação no final de cada uma dessas sentenças. Mas os advérbios, por quê e quando são representantes desse tipo de advérbio. Lembra quando a gente fala de verbo, que nós falamos sobre locução verbal, um verbo ao lado do outro, mas que funcionam como um verbo só? Como estou andando, significa uma única ação, andar, mas eu estou usando uma locução verbal, um verbo ao lado
do outro. Isso também pode ocorrer com os advérbios. Nós podemos ter as locuções adverbiais, que são expressões formadas por duas ou mais palavras que exercem a função de advérbio na frase. Então, eles vão funcionar como um único advérbio, mas podem ser compostos por mais de uma palavra. Elas modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, da mesma forma como funcionam os advérbios, e também vão fornecer essas informações sobre tempo, lugar, modo, frequência e outras circunstâncias. Então, observem comigo os exemplos. À tarde, eu tenho aí duas palavras, né? Acraseado e tarde. À tarde, ele costuma separar o lixo à tarde. De repente, duas palavras. Percebam que, no geral, eu terei uma preposição e o advérbio a, de, em, a. Em todas elas. À tarde, de repente, em breve, à frente, à vontade. São duas palavras ou mais e representam um único advérbio. Ele costuma separar o lixo à tarde. De repente, começou a chover. O relatório sobre as mudanças climáticas estará disponível em breve. Percebam como eles são todos modificadores, estão modificando o sentido de algum termo. Ela estava à frente dos outros em relação à sustentabilidade. E o à vontade, sinta-se à vontade para fazer perguntas sobre nosso relatório. Então, a gente falou um pouquinho sobre os advérbios, agora nós vamos falar sobre a nossa próxima classe de palavras, que é a classe das preposições. Então, os tipos de preposição, nós vimos que as preposições são esses termos que vão ligar, eles vão estabelecer uma relação entre termos e, no caso da preposição de lugar, vão estabelecer a relação espacial entre dois elementos na frase. Não confundam. Advérbios, modificadores, preposições, elementos que ligam termos, indicando, no caso do lugar, a localização de algo em relação a outro. Então, olha lá, em casa. Ele está em casa. Eu estou usando esse em para juntar ao meu verbo a palavra casa e indicando o lugar. O livro está sobre a mesa. Percebam que não são advérbios agora. Eu estou usando aqueles termos que eu falei lá para vocês nas preposições. Atrás de, o gato está atrás do sofá e dentro de, o dinheiro está dentro da carteira. Percebam que são preposições que estão ligando termos e todos eles indicando lugar. Também temos preposições de modo. Descrevem a maneira ou modo como algo é feito, expressando o meio ou um instrumento utilizado para realizar uma ação. Então, eu tenho aí alguns advérbios ao lado, né? Como é que eles vão ligar essas palavras? Por exemplo, o com. Ela escreveu o texto com cuidado. Professor, mas está aparecendo muitos advérbios. Mas nos advérbios eu poderia tirar o advérbio de alguma forma que eu ainda teria um sentido na frase. Não mesmo. Aqui eu não posso, porque eles estão ligando o texto. Ela escreveu o texto cuidado. Opa, peraí, não faz sentido. Ela escreveu o texto com cuidado. É diferente de eu dizer, ela escreveu o texto cuidadosamente. Então uma está ligando, a outra pode vir acompanhando. No caso das preposições de modo, com, sem, através de e conforme representam. Então, ela escreveu o texto com cuidado, o modo como foi feito. Ela comeu o bolo sem hesitação, também o modo que ela comeu o bolo, e ligando o bolo à hesitação. Através de, o sinal foi transmitido através de satélite. Vocês sempre tentem tirar a preposição para ver se faz sentido ou se ela está servindo para ligar. O sinal foi transmitido satélite. Não faz sentido. A preposição ela tem que unir os dois, né? Conforme. Ele agiu conforme as instruções. É diferente de eu dizer ele agiu às instruções. Não faz sentido. Ele agiu conforme as instruções. Se no advérbio eu poderia tirar o advérbio e ainda possuir um sentido, na preposição isso não vai acontecer, porque ela é essencial para ligar dois termos aqui na minha sentença. Na sequência, preposição de tempo, elas indicam o tempo em que algo ocorre, seja um ponto específico no tempo, uma duração ou uma repetição de uma ação. No meu exemplo,
Estudo francês desde criança. Minha preposição desde. Novamente, se eu retirar a preposição, estudo francês, criança. Não faz sentido. Ela é importante para ligar dois termos na minha oração. Estudo francês desde criança indica tempo. Durante, ele leu o livro durante a viagem. O até, ficarei na escola até às 18 horas. E depois de, ele saiu depois do jantar. Percebam que no depois do é porque eu tenho depois de mais o artigo o. A gente já vai falar sobre essas contrações nas preposições. Depois das preposições de tempo, nós temos as preposições de distância, expressam a distância entre dois pontos ou objetos, indicando a extensão física entre eles. Então, a cidade fica a 50 quilômetros daqui. A caminhada durou até 10 quilômetros, então indicando distância. O rio tem uma largura de 100 metros de uma margem à outra e a distância entre as cidades é de 200 quilômetros. Temos também preposição de causa, que indica a razão, motivo ou causa de algo. Vai estabelecer uma relação de origem ou explicação para uma ação. Então, a razão, a causa por que alguma coisa aconteceu. Ele chorou por tristeza. Então, ele ficou triste e chorou. É a causa. Devido o cancelamento ocorreu devido ao mau tempo. É a causa de ter sido cancelado, foi o mau tempo. Ela se destacou graças ao seu talento. Então, graças ao seu talento, consequência, né? Causa-consequência. Em razão de, o evento foi cancelado em razão do incidente. Na sequência, nós temos as preposições de instrumento, que expressam o instrumento ou meio pelo qual uma ação é realizada. Ele pintou a parede com um pincel, utilizou o pincel. Ele se comunicou por meio de sinais. Ele fez o pagamento através de transferência bancária. Ainda temos as preposições de finalidade, que vão indicar a finalidade ou o propósito de uma ação. Então, ele estudou para passar na prova. O para é a minha preposição, indicando um fim. Ele trabalha com o objetivo de sustentar a família. Então, a finalidade. Com vista a, ela se dedicou aos estudos com vista a uma promoção. Então, mais uma finalidade, mais um objetivo, né? E ele fez exercícios físicos a fim de uma melhora na saúde. Um fim, uma finalidade, um objetivo. Falei para vocês que as preposições podem aparecer como se estivessem escondidas no texto. Então, nós temos contração e combinação de preposições. Elas podem aparecer dessa forma e você precisa observar no texto. Então, ocorre essa contração e combinação quando uma preposição se funde com o artigo ou pronome que a segue, formando uma única palavra. E essa fusão é comum em diversas situações na língua portuguesa. Então, eu tenho lá a preposição a mais o artigo o. Ele foi ao mercado. Mas eu não digo ele foi ao mercado, eu falo ele foi ao mercado. Eu fundo essas duas palavras. Na, em mais a, ela está na escola, ela está em a escola. Mas aí eu fundo essas duas palavras e a minha preposição está escondida. Pelo, ele passou pelo parque. É como se eu dissesse, ele passou por o parque, mas ninguém fala assim. A gente funde as palavras. Ele passou pelo parque, mas a preposição está lá. E no, em mais o livro está em o armário, o livro está no armário. Aqui a gente tem uma pequena lista dessas combinações e contrações, para você não se perder. Na, em mais a, do, de mais o, da, de mais a, nos, em mais os, do, de mais os, dum, de mais um, desta, de mais esta, no, em mais o, neste, em mais este, nisso, em mais isso. E assim como a locução adverbial, eu também posso ter a locução prepositiva. Duas preposições, uma ao lado da outra, formando uma só. Então, consiste nessa combinação de uma preposição com uma palavra ou expressão que descreve uma relação específica entre os elementos da frase, ou seja, a ligação, né? Diferentemente das preposições simples, as locuções prepositivas transmitem significados mais complexos. Então, olha lá. Em frente a, o carro estacionou em frente ao mercado. Várias palavras juntas formando uma única preposição, em mais ao, né?
A respeito de, tenho A e D. Precisamos conversar a respeito do projeto. Mais de uma preposição. Por meio de, o recado foi transmitido por meio de telefone e com base em. Perceba que eu tenho mais de uma preposição. A, de, por, de, com, em. Na última, ela tomou a decisão com base em suas experiências anteriores. Então, nós falamos sobre duas classes de palavras que têm funções diferentes, mas também podem expressar determinadas circunstâncias, que são os advérbios e as preposições. Espero que tenham compreendido. Como não há mais nada a ser explicado, vamos encerrando por aqui. Agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.